nada é impossível, nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Declare, creio que tu és a vida, creio que tudo para mim. E se você crê que Ele é a cura, declare: creio que tu és a cura, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há. Jesus, eu preciso de ti. Nós precisamos de ti, Senhor. Amém. Amém. Amém, glória a Deus. Nada é impossível para esse Senhor. E com base nisso aí, quero ler com vocês Marcos, capítulo 4, versículo 35 ao versículo 41. Marcos, capítulo 4, do versículo 35 ao 41. Deixa a Bíblia aberta. Nós faremos a leitura nesse texto hoje. Pai, por que o céu é azul? Porque a girafa tem pescoço grande? Por que as estrelas ficam no céu e brilham à noite? Essa e muitas outras perguntas nos fazem as crianças entre os seus 2 a 7 anos de idade, que na psicologia é chamada de o pensamento pré-operatório, né? Quando a criança passa por um estágio, por um estado, onde elas começam a questionar, começam a perguntar. E tudo isso tem uma intenção. A intenção é entender a si mesma, entender o outro, entender as leis, entender o mundo à sua volta. Por esse motivo ela faz, ou elas fazem, tantas perguntas assim. Por que isso? Por que aquilo? Como? Para quê? Perguntas são importantes, então, para o nosso desenvolvimento. Isso é um fato. A Associação Brasileira de Ateus e Agnósticos, há um tempo atrás, lançou uma campanha onde eles tinham a seguinte frase em uma de suas bandeiras: a fé não dá respostas, apenas impede as perguntas. A Associação Brasileira de Ateus e Agnósticos, há um tempo, lançou essa frase. A fé não dá respostas, apenas impede as perguntas. Talvez uma visão muito distorcida do verdadeiro cristianismo, porque, na verdade, nós entendemos e partimos da ideia de que todo aquele que tem fé questiona, todo aquele que realmente tem fé analisa, todo aquele que tem fé pergunta. A pergunta não está desvencilhada da vivência de fé. O questionamento não está desconectado daquele que possui fé. Pelo contrário, é correto e é certo dizer que aquele que confia também pergunta. Aquele que confia também questiona. Aquele que confia também tem as suas dúvidas aqui e acolá. Em 2009, o canal Futura lança uma campanha publicitária onde eles diziam o seguinte, no slogan:
não são as respostas que movem o mundo, são as perguntas. Isso sempre me chamou muita atenção, porque, de fato, perguntas nos movem. Perguntas nos tiram de uma relação fria, ou de uma relação morna, ou de uma relação ainda inconsistente, e nos leva a um relacionamento profundo, sincero, verdadeiro, quente. Perguntas nos tiram da estupidez e da ignorância e nos levam ao conhecimento. Perguntas nos movem, isso é fato. E perguntas, como nós percebemos aqui, são tão importantes que faz o indivíduo amadurecer e se desenvolver como um tal. Aqui em Marcos, no capítulo 4, no versículo 35, até o versículo 41, nós encontramos algumas perguntas. Eu quero ler com os irmãos o presente texto, depois nós vamos meditar nessas perguntas que aqui encontraremos. Diz assim a palavra do Senhor. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessaram contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importas que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, nós estamos aqui pedindo ao Senhor a direção. Fale o nosso coração, que através dessa reflexão hoje, Pai, nossos corações sejam, Pai, edificados, confortados, confrontados. Tua palavra é viva, Deus. Efetua em nós o Teu querer. Em Cristo Jesus. Amém e amém. Esse texto aqui é um texto que eu posso chamar, nessa noite, de um período pré-operatório dos discípulos. Porque aqui nós encontramos perguntas. Aqui os discípulos estão aprendendo muito acerca de si mesmos, acerca da realidade à sua volta e até mesmo acerca de Jesus, a respeito de Jesus. O presente texto nos apresenta algumas perguntas. A primeira pergunta é: Mestre, não te importa que pereçamos? A segunda pergunta, que vem em dupla aí: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E a terceira pergunta: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Nessa noite quero te convidar a entrar comigo nesse barco, a caminhar por esse mar de questões, de perguntas, de incógnitas também, não na intenção talvez de encontrar uma resposta, mas na intenção de se descobrir quem de fato é Jesus. E a primeira pergunta que nós encontramos nesse texto é essa, versículo 38. Mestre, não te importas que pereçamos? Foi um dia intenso. Foi um dia intenso para Jesus, que no capítulo anterior mostra Jesus ensinando o povo, estando no barco, estando na praia, estando em casa. Jesus ensina, cura, opera, faz sinais, milagres no meio do seu povo. Foi um dia intenso para todos eles. No final da tarde, conforme o relato de Marcos, já sendo tarde, disse Jesus. Jesus olha para os seus discípulos e diz: vamos atravessar, vamos para o outro lado. E eles então, obedecendo à voz do mestre, pegam o barco e assim vão caminhando até o outro lado. O interessante é que Jesus Cristo, no seu cansaço, ele deita e dorme. O relato bíblico é que ele estava sobre um travesseiro.
havia reclinado a cabeça. Ele precisava descansar, e pelo jeito ele estava cansado mesmo, porque o texto diz que veio uma tempestade, as ondas batiam contra o barco, e Jesus não acordou. Até que os discípulos fizeram a pergunta que dará a nossa reflexão nessa primeira instância. Mestre, não te importas que pereçamos? Aqui nós temos alguns detalhes curiosos. Primeiro é a popa. Quem ocupa a popa num barco, naquele contexto, geralmente era aquele que ia dirigir a embarcação. Aquele que daria o tom, que daria o caminho, que daria o norte para aquele barco. Só que aqui, aquele que estava na popa era Jesus, e Jesus estava dormindo. Ou seja, o barco estava nas mãos de alguns que ali estavam, e Jesus aproveitou a circunstância para descansar. Outra informação curiosa que aparece no texto é sobre a questão do clima. Tendo a consciência de que entre os discípulos haviam pescadores, homens peritos na noite no mar, sabiam como colocar e quando colocar o barco e onde colocar o barco, homens que liam a natureza e sabiam se naquele dia seria um bom seguro ou não para que a embarcação tivesse no mar. Esses homens eram peritos, contudo eles não conseguiram prever, perceber pela natureza que aquela tempestade estava por vir. Por que isso acontece? Porque ali naquele contexto, onde está inserido aquele mar, na verdade o lago, que é um lugar muito profundo, envolvido por grandes colinas, muitos ventos se aproximam ali e entram em colisão. E o interessante observar no texto é que aqui não está falando a respeito de uma tempestade onde cai água, cai chuva do céu. Não é isso. A tempestade aqui é uma tempestade de ventos. Algo que foi formado de forma repentina. Algo que sobreveio àquela embarcação e eles não estavam esperando. Porque um pescador da qualidade de Pedro certamente saberia se naquele dia choveu ou não. Ele perceberia pelo vento, perceberia pelas nuvens, perceberia pelas ondas do mar. Ele saberia, não hoje, talvez daqui a pouco vai começar a chover. Mas sabe o que acontece? Eles não conseguiram fazer essa previsibilidade, ter essa noção. Eles entram no mar, porque tudo indicava que estava ótimo. Eles não consideravam que algumas coisas podem fazer mudar a nossa trajetória. Terceiro detalhe importante desse texto é que esses pescadores, de repente, que eram peritos, recorrem àquele que tinha uma vivência muito apropriada, muito específica na carpintaria. Jesus era filho de carpinteiro. Só que agora os pescadores, os mestres do mar, pedem ajuda para aquele que era certamente expert e tinha conhecimento na carpintaria. Aqueles homens estavam desesperados. E o mais interessante aqui é que o evangelista, quando ele vai nos narrar esse evento, ele cria um efeito dramático. Porque de um lado, ele nos mostra a tempestade, o vendaval, vindo e levando o barco e os discípulos desesperados. E de outro lado, ele cria e mostra para nós um cenário onde Cristo está calmo, sereno, tranquilo, dormindo. E isso para nós nos traz uma aflição no coração. É interessante observar que em Mateus capítulo 8, versículo 25, quando é narrada a mesma história, lá na boca dos discípulos não temos uma pergunta, mas temos a seguinte afirmativa: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. Em Lucas capítulo 8, versículo 24, na mesma narrativa, nós temos a seguinte afirmativa: Mestre, mestre, estamos perecendo. Mas Marcos nos traz uma perspectiva diferente. Marcos nos traz a perspectiva de que aqueles homens estavam desesperados, num grau de desespero tamanho, e eles perguntam para Jesus: Mestre, não te importas que pereçamos? Nossa vida não tem valor para ti, Jesus. O que é desespero?
O desespero é o estado profundo de desânimo que uma pessoa se encontra e ela se percebe incapaz de qualquer ação. Ela julga toda ação e toda circunstância sem saída. Ela está em plena desesperança. Um teólogo afirmou certa vez, ele disse assim: no desespero, não na morte. No desespero, não na morte, é que o homem chega ao fim de suas possibilidades. Grande verdade. É no desespero que chegamos ao fim de nossas possibilidades. É no desespero que julgamos nada ter mais esperança. É no desespero que julgamos que é o nosso fim. É no desespero que chegamos ao fim de todas as possibilidades almejáveis. Meus queridos, e é no desespero então que nós chegamos no limite. Os discípulos tinham chegado ao fim de suas possibilidades. Eles estavam exaustos, sem forças, desesperados, e eles dirigiam para Jesus uma pergunta que expressava para Jesus esse desespero. Jesus, você não se importa conosco? Você não se importa com a nossa vida? Você não se importa com a nossa dor? Jesus, você não se importa com as nossas preocupações? Jesus, você não se importa com o nosso barco? Quem é que pode se preocupar comigo? Quem é que se importa? A importância ou importar é a demonstração de preocupação, é a demonstração de interesse pelo outro, de sensibilidade pela dor do outro. A importância que damos ao outro é prover alívio à sua dor. Nós não queremos alguém que seja indiferente em nosso barco. Eu não quero que no meu barco esteja alguém que é indiferente à minha realidade de vida. E os discípulos estão olhando para Jesus e fazendo essa pergunta: Senhor, não te importa que pereçamos? Nós estamos prestes a morrer. A pergunta nunca foi um problema para a fé, para a experiência de fé. O problema que observamos aqui é quando buscamos Jesus como o último recurso de nossas vidas. Porque a ideia que se tem aqui é que os discípulos, que eram peritos no mar, estavam tentando. Tirava água aqui, tirava água acolá, arrumava alguma coisa aqui, arrumava uma coisa ali, e tentava de alguma forma fazer com que o barco ficasse intacto, em pé. Eles tentaram evitar o naufrágio, até que eles se lembram: vamos recorrer a Jesus. O Mestre pode nos ajudar. O problema não são as perguntas, mas é buscar Jesus como último recurso em nossas vidas. O problema não é pergunta, mas é quando entramos no barco, acreditando na nossa previsibilidade, ou acreditando na nossa falsa experiência, achando que nós nunca passaremos pelo transtorno e nunca passaremos pelo desespero, porque passaremos. Quem de nós não passará pelo desespero? Quem de nós não passará pela tempestade forte? Essa tempestade que vem quando nós não imaginamos. O problema está quando nós nos aproximamos de Jesus e perguntamos: você se importa? Quando na verdade em nosso coração nós estamos afirmando: você não se importa, Senhor. Esse é o problema. Porque no coração deles, eles estavam afirmando: você não se importa. Estamos prestes a perecer. Estamos prestes a morrer. Eu não sei qual é a semelhança que esse episódio tem com a sua vida. Aqui nós encontramos discípulos em um barco, uma tempestade caótica, a morte se aproximando, e tudo que eles sabiam, que iriam dizer, e disseram: não te importas? Disseram a um Jesus que estava deitado na popa, dormindo. E quantas vezes em nossas vidas nós estamos assim? É uma tempestade, é uma angústia, uma situação de calamidade, e nós olhamos para a popa do nosso barco e encontramos Jesus. Mas não da forma como nós queríamos que ele estivesse. Imponente, em pé. Jesus está deitado. Isso não significa que ele não está no controle. Nós somos frustrados, porque nós estamos num barco. Nós estamos no meio de uma tempestade.
mas a forma como Jesus se apresenta para nós frustra nossas expectativas. Não te importa, Senhor? Será que essa é a sua pergunta hoje? Será que tem sido essa a sua pergunta constantemente? O Senhor não se preocupa com minha vida? O Senhor não se preocupa com minha história? A segunda pergunta que nós encontramos no texto, profunda, importantíssima para todos nós, está aí no versículo de número 40. E diz assim: porque sois tímidos, como é que não tendes fé? Porque sois tímidos, como é que não tendes fé? A cena aqui é interessante. Jesus se levanta, ele olha para o mar, e o texto bíblico diz que ele repreende severamente vento e mar, e tudo entra em calma, calmaria, silêncio. Depois desse período, Jesus olha para os discípulos em uma repreensão, numa pergunta que repreende cada um deles, dizendo: por que sois tímidos? Como é que não tendes fé? Eu chamo a atenção de todos vocês para um detalhe curioso que apresenta aqui, que nos é apresentado nesse texto. O termo que aparece aqui é que Jesus repreende o mar, ele repreende o vento. Em outras palavras, Jesus silenciou o mar e vento. Ele silenciou, ele amordaçou. Essa é a ideia da palavra no grego. Jesus colocou algo na boca da natureza, silenciando o seu poder. O mais interessante de tudo é que no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, versículo 25, ali é narrado um episódio onde Jesus, ele repreende demônios, principados e potestades. A ideia é que Jesus também silencia o reino espiritual. Jesus silencia o reino espiritual, Marcos 1, Marcos 4. Jesus silencia a natureza, e lá em Lucas, capítulo 4, versículo 39, que usa o mesmo termo, Jesus está repreendendo a enfermidade. O único em toda a terra que tem a voz de autoridade, voz que pode fazer silenciar demônios, natureza, doença e qualquer outra circunstância dessa terra é Jesus. E pela voz dele, o mar silenciou. O mar foi silenciado. Eu gosto da ordem que aparece aqui no texto, porque a ordem é o seguinte: Jesus repreende o vento, silêncio. Depois ele repreende o mar, aquiete-se. Em termos lógicos, quando se está no mar e quando o vento cessa para aquele turbilhão de vento, sabe o que acontece? As ondas permanecem agitadas, até que aos poucos as ondas vão se acalmando. Mas isso demora tempo. Isso demora um tempo. O que os discípulos estavam vendo ali era algo assim, novo, extraordinário, um milagre. Porque Jesus manda parar o vento, e automaticamente, como se a mão de Jesus estivesse tocando o mar, parando tudo. Nada se movia. Aquele mar agora estava como um espelho. Mas o mar estava um espelho, em contrapartida, o coração daqueles discípulos não estava. Os discípulos entenderam que quem estava diante deles não era um homem qualquer. Porque isso também é algo curioso aqui no texto. Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, dentro do contexto que foram escritos, as culturas daquela época entendiam que as águas eram habitação de entidades, de seres, de divindades que dominavam o caos. E quando Jesus vem, então, e dá ordem ao vento, e dá ordem ao mar, eles estavam diante de alguém que governava sobre tudo e sobre todos. Alguém que, de fato, era Deus.
Eles estavam diante de alguém que não orou nesse exato momento, pedindo para que Deus realizasse o milagre. Ele, como Deus, segunda pessoa da Trindade, Ele mesmo ordenou: acalma-te, e acalmou. Jesus é Deus. Um teólogo, Hendrickson, ele fala algo interessante sobre essa parte. Houve uma sincronização na sinfonia sublime de um silêncio solene. Aí você fala: o que é isso? Houve uma sincronização na sinfonia sublime de um silêncio solene. Ele está dizendo o seguinte: toda aquela situação caótica, com o poder da palavra de Jesus, foi sinfônico, foi um silêncio solene. O vento se dobrou diante de Jesus, os rios, os mares se dobraram diante de Jesus. Agora só faltava alguns se dobrarem também diante dele. E Jesus, na sua pergunta que ele lança aos discípulos foi: por que sois tímidos? Devemos nos atentar para tudo aquilo que a Escritura nos diz e também para aquilo que ela não diz. Perceba, Cristo Jesus repreende os discípulos, mas ele não havia corrigido os discípulos a respeito da pergunta anterior: mestre, não te importas que pereçamos? Jesus Cristo ignora aquela pergunta. Ele apenas age como aquele que importa. E agora Jesus Cristo vai confrontar uma questão maior, a raiz de todos os problemas, a raiz de todas as palavras, a raiz de todas as ações dos discípulos, que era o medo. E Jesus então questiona cada um deles: por que sois tímidos? O que é o tímido? O tímido fica embaraçado, o tímido é aquele acanhado, o tímido sente medo, o tímido é aquele que fica atemorizado e sente insegurança, o tímido tem receio. O tímido é aquele que cria ambientes físicos e emocionais para se sentir protegido. O tímido é aquele que não suporta a ideia de estar vulnerável. O tímido não suporta a ideia de depender do outro, a sua segurança. O tímido, ele intencionalmente priva-se da dor ao se relacionar com alguém. E o que Jesus está falando para mim, para você e para os discípulos é: por que sois tímidos? Na relação comigo, por que vocês são tímidos? Por que vocês não se lançaram? Por que vocês não confiam de fato em meu amor e em meu poder? Por que vocês são tímidos e não se lançam em mim? Quantas vezes nós estamos no mar e o que nós precisamos fazer, sabe o que é? Nos lançar confiantemente nos braços, nas mãos poderosas desse Senhor. Por que sois tímidos? E vocês estão criando esferas onde vocês acham que estão seguros, mas não estão. Vocês criam esferas emocionais, ambientes emocionais, circunstâncias onde vocês se acham seguros, mas não estão. Não sejam tímidos. E ele termina com a pergunta: ainda não tendes fé? Ainda não tendes fé? Jesus está confrontando a incredulidade daqueles homens. Aqueles homens estavam amedrontados antes, por causa da tempestade. Mas agora a tempestade havia silenciado. O mar estava calmo. E Jesus olha nos olhos desses homens. Jesus percebe o coração de cada um deles. E Jesus vê a tempestade que há em cada coração, a turbulência que há em cada coração, a instabilidade que se encontra em cada coração. E a pergunta de Jesus é: ainda não tendes fé? Vocês permanecem, depois de terem visto o poder de Deus, vocês permanecem sem fé? E os detalhes nos chamam a atenção, né? O termo ainda aqui traz todo o diferencial. Nós sabemos que há um propósito debaixo dos céus para cada realidade, para cada experiência de vida. E quando o Senhor Jesus nos permite o enfrentamento de uma tempestade, de uma doença, de um luto, de uma dor terrível, a pergunta que Ele nos fará no final é: você obteve fé?
Porque a intenção das tempestades em nossas vidas é nos desenvolver em fé, de fé em fé para a glória do nosso Senhor. Ainda não tendes fé? Jesus, como Senhor Supremo, certamente sabia que aquilo poderia acontecer. E ele sabia que aquilo ia acontecer e ele não parou a tempestade antes. Ele não evitou a tempestade na vida dos discípulos. Ele permitiu a tempestade. E quando a tempestade passou, ele olha, vocês passaram por essa tempestade, momento único para vocês desenvolverem a vossa fé, e nada, ainda não tendes fé? Meus queridos, quantas vezes, no meio da tempestade, nós, como seres humanos, temos apenas uma expectativa. Sabe qual é? Nós agarramos nosso barco, abraçamos tudo que há no barco, porque nós queremos, e nós pensamos assim, olha, se essa tempestade passar, ela vai passar. Eu quero chegar ao fim dessa tempestade, pelo menos, tendo aqui meu barco intacto, as pessoas que eu amo intactas, aquilo que eu tanto suei para adquirir intacto. E nós abraçamos tudo aquilo que nós temos. No meio da tempestade, a nossa preocupação é, eu não quero perder. Eu não quero largar nada. Eu não quero que nada fuja do meu controle. Eu quero que tudo seja debaixo das minhas asas. Existe uma intencionalidade boa por trás disso. Isso faz parte de nós. Isso é humano. Mas existe uma expectativa divina. A expectativa divina é essa. Você está no meio do mar, no seu barco, certamente virá tempestade. E se você perder parte do barco? E se você perder o barco? E se você perder uma pessoa querida? E se você perder um bem querido? O Senhor vai perguntar para você, você perdeu a fé? No final da tempestade, o Senhor perguntará para mim, não é se eu mantive o barco, não é se eu mantive as pessoas, mas se eu mantive a fé, ou pelo menos a desenvolvi. Ainda não tendes fé? A tempestade nos sobreveio. Ontem, nos sobrevirá hoje, amanhã. Mas quando a tempestade acabar, Ele olhará nos nossos olhos e perguntará, ainda tendes fé? Você desenvolveu a sua fé? Sem fé é impossível agradar a Deus. Se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vai daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível para vocês. Mateus 17, 20. Tendes fé? Vocês confiam no Senhor? Essa segunda pergunta de Jesus para os discípulos é uma pergunta que os confronta e os faz entender quem eles são e qual a relação deles com esse Jesus. E a última pergunta que o texto nos apresenta no versículo 41, uma pergunta sublime. Depois de tudo aquilo que havia acontecido, os discípulos aqui, eles estão espantados, o texto diz, e eles, possuídos de grande temor, eles estavam atemorizados agora. Por quê? Porque eles estavam diante de um Jesus. Mas eles caminharam 3 anos com Jesus, né? Eles conheciam Jesus? Não. Eles estavam diante de um Jesus que eles não sabiam mais explicar, dar definições, dar explicações a respeito de quem ele era. Eles não sabiam mais nada disso. E aqui, nós paramos para meditar a respeito de algo interessante. O oposto da pergunta, quem é este? É a afirmação, este é. O oposto da pergunta, quem é este? É a afirmação, este é. E na Sagrada Escritura, na Bíblia Sagrada, eu encontro várias afirmações a respeito de Jesus, dizendo quem ele é. E eu trago uma para vocês. Colossenses 1, no capítulo 13, versículo 20, diz, este é aquele que nos libertou do império das trevas. Este é aquele pelo qual foram criadas os céus e a terra.
Este é aquele que é a imagem do Deus invisível. Este é aquele que é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Este é aquele que é o cabeça da igreja. Este é aquele que é o princípio e o primogênito de entre os mortos. Este é aquele que aprove Deus, que nele residisse toda a plenitude, e por meio dele fizesse assim paz entre os homens e o próprio Deus. Este é. Então, quando eu leio nas Escrituras, eu encontro afirmações a respeito de quem é Jesus. Eu posso dizer, este é, com base na Escritura. Essa é uma parte da fé. Essa é uma parte da minha experiência de fé. Eu quero ter uma fé que me leve para a Escritura Sagrada e me leve a afirmar, este é Jesus. Mas eu também quero ter em minha vida, na minha experiência de fé, circunstâncias, momentos, onde eu serei tomado pela glória de Jesus, onde eu serei tomado pela grandeza de Jesus, e direi, quem é este? A minha teologia me disse, mas não é extensa ao afirmar quem é este. Eu quero ter experiências de fé que me levam ao deslumbramento. Eu quero ter experiências de fé que me levam ao assombro, à absurdidade da pessoa de Jesus. Quem é este? Eu quero ter uma fé que não apenas afirma, eu quero ter uma fé que pergunta. Eu quero ter uma fé que olha para Jesus e fala, eu não te conheço. Eu não tenho dimensão daquilo que tu és, porque tu és grande. Na minha caixinha não cabe o Senhor. Na minha teologia é muito pequena para caber o Senhor. Nas minhas indas e vindas, eu não consigo compreender quem tu és. Eu quero ter uma experiência de fé que me leve a afirmar, este é, mas também que me leve, no dia a dia, a encarar os milagres de Jesus, a ver a ação de Jesus, os sinais de Jesus, e dizer, cair, me prostrar, assim como o vento, o mar e tudo mais, e perguntar, quem é este? Quem é este? Muitas vezes, nós vivemos a vida espiritual, a caminhada da fé, esperando o óbvio. Jesus disse para eu entrar no barco e atravessar. Eu vou entrar no barco e vou atravessar. Quando na verdade Ele quer realizar milagres. Ele pode realizar milagres. E Ele, se quiser, Ele realizará. Ele fará. Nós esperamos o óbvio. Queremos caminhar de forma óbvia. Mas foge o nosso passo. Foge ao nosso caminhar. Foge à nossa lógica. Nós não servimos um Jesus que é enquadrado, um Jesus que é domado. Ele vai além. A caminhada dos discípulos com Jesus os fizeram perceber um Jesus que no dia a dia eles não percebiam. E olha que interessante, Jesus antes desse episódio já havia curado. Jesus antes desse episódio já havia agido com poder. Mas o que houve ali foi algo tão descomunal que os levou à pergunta, quem é este? Eu estou cansado de ter algumas respostas para a minha vida. Eu crio respostas para a minha vida. Eu quero ficar sem responder algumas. Eu quero que algumas questões em minha vida sejam sanadas apenas pelo espanto, pela grandeza de quem Jesus é. Eu quero encerrar com vocês. Nós encontramos aqui nesse texto hoje 3 perguntas. 3 impressionantes perguntas. A primeira pergunta era assim, mestre, não te importas que pereçamos? Essa pergunta revela o medo, revela a inconsistência, revela a fragilidade. A segunda pergunta, por que sois tímidos? Como é que não tendes fé? Essa pergunta é uma confrontação. Ela nos leva à reflexão. E a terceira pergunta é essa aqui. Quem é este? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Essa pergunta descreve uma experiência de fé
que supera uma realidade dominical. Uma experiência de fé que supera a realidade ritualística, institucional, acadêmica. Viver pela fé não é viver de respostas. Viver pela fé não é viver de respostas, mas é viver diante do absurdo poder e amor do nosso Deus. Ele tem poder para silenciar a tempestade de minha vida nessa noite. Ele tem poder para você que está em casa, para silenciar os males que te alcançam, que te perturbam, que te angustiam. Ele tem poder. Nessa noite eu não quero sair aqui respondendo nada. Eu quero sair maravilhado, somente questionando: quem é esse? Quem é este? Que poder ele tem? Que grandeza ele tem?